Oi, boa noite, irmãos. Vamos ver se esse português dá hoje à noite, né? Você está gravando? Eu vou parar. Eu parei. Porque o português não vai dar. Não vai. Tem que lembrar que faz 10 anos que não prega em português. Tá? Tem que lembrar disso, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira Reis. Primeira Reis. Obrigado. Eu vou tomar. Você quer que tire daqui? Não, pode deixar. Pode deixar aqui? Pode deixar. Vai ficar em pé? Lá nos Estados Unidos a gente não faz isso. A gente está tão acostumado. Por favor, faz um favor para mim. Pode se sentar só por um segundo, porque eu vou falar. Eu vou falar antes de ler. Eu não quero que você fique em pé a noite inteira, tá bom? Então a gente deixa você ficar em pé daqui a pouco. Mas em 1 Reis capítulo 18, a gente vê muitas coisas, mas eu vou falar de duas coisas. Eu falo com o pastor Paulo por causa da língua de português, e faz 10 anos eu vou dar um testemunho só nessa noite, mas na verdade eu vou pregar. E depois vocês vão ver que Deus faz maravilhas em nossos meios. Nosso meio, assim, quando a gente quer fazer a obra de Deus, Deus faz qualquer coisa. E Deus tem feito uma grande bênção na nossa igreja lá nos Estados Unidos. Pastor Bob Nichols, ele já estava lá, o seu filho já estava lá. E se você pudesse ver o que Deus tem feito na nossa igreja lá, uma igreja pequena, uma igreja que não tinha nada, uma igreja que estava meio de ferro velho e tudo isso, de carros e tanto, que Deus mudou a gente para um terreno muito bonito, um lugar muito bonito, uma igreja muito bonita. Se você for construir aquela igreja hoje, ficaria mais ou menos 4 milhões de dólares. E Deus nos abençoou e a gente pegou aquela igreja por menos que 500 mil dólares. Menos que 500 mil dólares. Então, quando eu penso nisso, eu penso nas maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que a gente lembre hoje à noite as maravilhas do Senhor. Às vezes coisas acontecem em nossas vidas e o nosso coração fica mais ou menos endurecido. E acontece assim, a gente esquece o que Deus tem feito no passado. E se a gente esquece o que Ele tem feito no passado, nós não vamos acreditar que Ele pode fazer hoje a mesma coisa. E esta igreja aqui de Santa Cruz realmente é um milagre de Deus. Do jeito que Deus formou esta igreja. E os dias que a gente ficou aqui, e eu sempre lembro daqueles dias de 87, 88, quando eu era pastor desta igreja, e que Deus fez naquele ano, realmente um ano muito maravilhoso. Não dá hoje à noite falar de tudo, mas talvez durante a mensagem eu vou tentar falar algumas coisas que aconteceram. Muitos irmãos estão aqui que estavam naquela época, naqueles dias, como Deus fez. E a gente vai falar aqui hoje à noite uma coisa. Eu quero que você lembre essa coisa, porque a Bíblia fala, não tem que lembrar ainda, mas a Bíblia fala assim, e às vezes nós esquecemos. Nós vamos nos seminários, nós vamos nos institutos, e a gente aprende a fazer coisas sem Deus. Entendeu? A gente aprende a fazer coisas sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Eu fui treinado. Eu sei fazer essas coisas. Eu não tenho que pedir Deus nos ajudar. E a gente esquece que Deus faz. E quando a gente fica nessa situação, que a gente não quer que Deus faça essas coisas, que a sua presença não está conosco, então Deus não vai abençoar. Então hoje à noite eu quero falar sim. E eu quero que você lembre dessas coisas. Se você quiser escrever na Bíblia, vamos deixar Deus ser Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. Não no pastor, não nos diáconos, não na liderança na igreja, mas vamos deixar Deus ser Deus. Vamos deixar Deus fazer a sua obra. Nesta igreja, na minha vida, na minha família, nesta igreja aqui, mesmo hoje à noite em Franca, na rua Santa Cruz, né? Na rua Santa Cruz, Avenida Santa Cruz. Vamos deixar Deus ser Deus. Então muitas vezes nós não deixamos Ele.
Nós não pedimos Ele abençoar, nós não pedimos Ele fazer nada. A gente vai fazendo as coisas. Nós chegamos na igreja no domingo de manhã e nós vamos ter a escola dominical, nós vamos ter um ensino muito desagradável e nós vamos ter uma pregação do nosso pastor, que eu não gosto mais agora, e nós vamos ter isso, e nós vamos embora, nós vamos almoçar, nós vamos voltar à noite. Deus não está sendo Deus. A gente vem e a gente chega e a gente não deixa Deus ser Deus. Então, quando nós vamos afastar a nós mesmos e nós vamos deixar Deus fazer a sua obra, eu garanto que vai ser uma coisa muito maravilhosa que vai acontecer aqui nesta igreja, essas igrejas que levantaram hoje à noite, essas igrejas que estão aqui no redor. Deus vai fazer a sua obra. Porque eu vou dizer assim, Deus é o mesmo hoje que Ele era 34 anos atrás. Deus é o mesmo Deus, Deus não muda, então Deus é o mesmo. Então, com esse pensamento, vamos nos colocar de pé e vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos ler versículo 21. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 21. Está aí? Já achou? Fala amém quando você achou. Já achou? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo não respondeu nada. Batistas. Povo batista. Porque quando o pastor prega, o ventilador está lá. Ninguém fala nada, ninguém responde quando o pastor prega. Então, este aqui, neste povo, era batista mesmo. Batista independente. Batista mesmo, eles eram. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome, eu gosto disso, do Senhor. Amém. Que é o Deus verdadeiro, né? Que é o Deus verdadeiro. E ele disse assim: e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer a sua obra. Veja, quando Deus salva almas, Ele está fazendo o que Deus faz. Quando Ele ajuda a igreja a crescer, Ele está fazendo o que Deus faz. Então, vamos deixar Deus fazer a sua obra. E nesta noite, eu gostaria que nós saímos daqui dizendo assim: eu vou deixar Deus ser Deus na minha vida. Na minha vida. Pode se assentar, que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta noite. Eu vou falar assim, que nós servimos um Deus que tem todo o poder. A gente fala isso todo dia, não fala? Mas às vezes a gente esquece que Deus tem todo o poder. A gente fala que Deus, Ele tem toda a sabedoria, Ele sabe de tudo. Agora mesmo, Deus sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está na sua cabeça. Esse é o Deus que a gente serve. Então nós temos um Deus maravilhoso. E nós temos um Deus que está aqui agora mesmo. Ele está lá nos Estados Unidos. Enquanto vocês estão congregados aqui em Franca, Ele está conosco lá nos Estados Unidos. Ele está conosco lá. Então Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu dou graças a Deus que nós temos um Deus assim. E nós falamos sempre, uma coisa simples, nós falamos assim: que não há nada que meu Deus não pode fazer. Deus pode fazer de tudo. Então, se Deus pode fazer de tudo, Ele pode fazer aquele tudo através da minha vida, através do ministério desta igreja. Esta é a promessa que nós temos do Senhor Jesus Cristo.
Então nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus com tudo, nós temos um Deus que faz tudo, que criou os céus e a terra. Nós temos isso, nosso Deus. E um Deus que não há nada que Ele não pode fazer. Mas infelizmente nós limitamos Deus com a nossa incredulidade. Quando a gente não crê que Deus possa fazer uma coisa assim, então ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Eu posso mostrar versículo após versículo após versículo que fala assim que há coisas que nosso Deus, que é sem limite, que tem todo o poder, que nós podemos limitar o que Ele pode fazer através da nossa incredulidade. E vocês estão olhando para mim agora, quem é esse pastor? Do jeito que ele está falando. Então vamos ver na Bíblia, rapidamente, Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, vamos ver. E eu posso mostrar outros versículos também na Bíblia, Mateus capítulo 13. E a Bíblia fala em versículo 58, a Bíblia fala assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da... Não é assim? Nós temos um Deus poderoso, nós temos o Deus do céu, nós temos o Deus que pode fazer tudo, mas a nossa incredulidade vai limitar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que Deus fez alguma coisa maravilhosa na sua vida? Quando foi a última vez? Sabe o que a gente faz? Muitas vezes, quando a gente fica em pé, a gente dá um testemunho. Quando a gente prega das coisas de 30 anos atrás. A gente prega das coisas e testemunho das coisas, testifica das coisas de 30 anos atrás. E hoje em dia, os jovens de hoje em dia não vê aquelas maravilhas do Senhor nesse dia. Nós temos que ter eles hoje em dia. Então nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. Veja em Salmo 78, Salmo 78, e eu vou rapidinho na mensagem, em Salmo 78, e eu sei que em português é um pouco diferente do que em inglês, mas se a gente vê o original, nós vamos entender o que quer dizer este versículo. Então eu não tenho tempo, esta aqui é uma outra mensagem em si mesmo, mas eu vou falar deste um versículo, em Salmo 78, versículo 41. Voltaram atrás. Quantas pessoas e crentes nós sabemos que voltaram para trás? Verdade. Nós não devemos voltar para trás. A nossa ordem do céu é marchar para frente. Não parar, não ir devagar. A gente tem que ir no amor, no poder, na força do Senhor Jesus Cristo. Então eles voltaram atrás e tentaram a Deus. E veja a próxima palavra: e duvidaram. Aquela palavra, na verdade, significa isso também, dizendo assim: duvidaram do Santo de Israel. Em outras palavras, eles limitaram o Santo de Israel. Quando foi feito assim, eles limitaram o Santo de Israel, um Deus poderoso. E veja bem, Deus pode até chamar os anjos para fazer a nossa obra. Deus pode fazer qualquer coisa, chamar qualquer um para fazer a nossa obra. Mas a coisa maravilhosa é que Deus nos escolheu. Para mim, ser um pastor, um pregador da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa mesmo. Que Deus tem escolhido eu, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem nada, mas Deus nos escolheu. Então, se Deus escolheu a gente, nós não vamos duvidar o que Ele pode fazer. Nós não vamos deixar a incredulidade controlar a nossa vida. Nós vamos para frente e nós vamos ver esta igreja, estas igrejas crescer, almas sendo convertidos e o nome do Senhor Jesus Cristo exaltado aqui nessa cidade. Então a gente pode falar assim: se eu fosse perguntar hoje à noite, eu tenho que falar assim: eu estou traduzindo em português, este aqui está escrito em inglês, eu estou traduzindo na hora em português, ok? Então eu tenho que olhar às vezes para ver o que eu tenho escrito aqui. Mas se eu fosse perguntar hoje: você acredita que Jesus Cristo foi nascido de virgem? A igreja falaria o quê? Não é assim?
Se eu fosse perguntar assim, se você acredita que Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado, a igreja diria, não falar assim. Se eu perguntasse, você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a igreja responderia sim. Não é assim? E se eu perguntasse assim, você acha que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, a igreja responderia, não é assim? Esse é o único amém que vocês podem dar. Vocês são fracos. São fracos. Nosso Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não foi? Ele ressuscitou dos mortos. Então, se eu fosse fazendo essas perguntas, todo mundo, amém, sim, ele é nascido de virgem, ele viveu uma vida sem pecado, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e hoje ele está onde? Não na cruz. Ele está na destra da majestade no céu, não está? Onde Deus está hoje, intercedendo por nós. Ele está lá hoje fazendo isso. Então, que maravilha. Então, eu fiz essas perguntas. Mas agora, mais uma pergunta. Se eu perguntasse, você está deixando Deus ser Deus na sua vida? O que você falaria? Está vendo? Se eu perguntasse, você está deixando Deus ser Deus na sua vida? Como que você responderia? Há muitas pessoas que teriam que dizer assim, não. Não, por quê? Eu fui para trás, eu esqueci, eu não sei, eu não lembro mais aquelas coisas. Aquelas coisas não fazem sentido mais na minha vida. Eu não quero saber. E muitas pessoas teriam que falar assim, não, eu não estou deixando Deus ser Deus na minha vida. Os problemas que tem, quando você enfrenta um problema na vida, seja familiar, seja financeiro, seja qualquer outro problema, nós vamos resolver o problema por nós mesmos, ou nós vamos deixar Deus responder ou resolver? Quando a gente tem problemas na igreja, nós vamos deixar Deus ser a resposta daquele problema que nós temos? Quando nós temos problemas em família, no ministério, qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa própria resposta e achar alguma coisa para nos aliviar, ou nós vamos deixar Deus controlar o problema? Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente tem que pensar o que Elias estava dizendo. Elias estava dizendo assim, o nosso Deus é um grande Deus. Vocês têm um Deus que tem olhos que não vê, ouvidos que não ouvem, ele tem uma boca mas não fala, e ele não pode responder a sua oração. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando foi a última vez que Deus respondeu uma oração própria de você? Você não falou nada com ninguém, nada com ninguém. Você nem deixou ninguém saber aquele pedido de oração. E você orou secretamente e Deus deu. Quando foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Quando essa igreja ou as igrejas estão representadas, quando vocês estão orando, quando foi realmente a última vez que Deus respondeu a oração da igreja? Que a gente ficou assim de boca aberta, e a gente ficou maravilhado que Deus fez do jeito, porque quando Deus fez, nenhum homem pode fazer. E nós não vamos dizer assim que este homem é rico, ele nos deu dinheiro, esta pessoa aqui, ele fez um serviço para nós, ou nós chamamos um turno e foi feito assim. Não. Quando a gente deixa Deus ser Deus, nós vamos sair daí dizendo, nenhum homem fez, nenhum homem podia fazer, mas Deus fez coisas maravilhosas aqui em nosso meio. Quando foi a última vez que a gente pode dizer que isso aconteceu? Porque, como eu falei antes, nós chegamos na igreja no domingo e nós chegamos lá esperando nada.
E quando a gente saiu da igreja, nós não recebemos nada, porque nós não entramos esperando nada. Então nós vamos sair e nós não vamos receber nada. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Nessa noite, 2 coisas, rapidinho. Eu tenho 5 minutos faltando. 2 coisas. Vamos resgatar as maravilhas do Senhor que ficou escondido no nosso coração. Puxa vida, eu lembro das maravilhas do Senhor aqui 34 anos atrás, 30 anos atrás. Eu me lembro, só comprando o terreno aqui foi um milagre. Verdade. O pastor Roberto ligou para uma igreja lá nos Estados Unidos, tinha este terreno aqui, e a igreja mandou uma oferta. E aí tem na igreja. Eu me lembro que quando tinha... Quantas pessoas lembram daquele pequeno prédio que nós tivemos aqui? Vocês lembram? Luiz, Carlos, todo mundo aqui. Aquele primeiro... Quantas pessoas lembram daquela primeira casinha que a gente tinha aqui? Tinha dois cômodos, não foi? E a gente só tinha um quarto ali atrás para escola dominical, alguma coisa, não tinha? E aí tinha uma varanda, não tinha varanda? Aí as pessoas ficaram na varanda, escutando a mensagem. De repente 60 pessoas estão na igreja, de repente 80 pessoas estão na igreja. E eu me lembro no 87, abril de 87, pastor Roberto foi para os Estados Unidos, a gente estava aqui, e aí a gente teve conferências do pastor Carlos Von lá do Rio Preto, e ele veio aqui. E de quarto a domingo, eu desafiei a igreja, eu falei assim, vamos trazer visitante. E de quarto a domingo, nós recebemos aqui nesta igreja, naquele pequeno prédio, nós recebemos 96 visitantes pela primeira vez. 96. Quando foi a última vez que durante umas conferências, que esta igreja recebeu 96 pessoas pela primeira vez? Quantas pessoas lembram daqueles dias? 96 pessoas. Das 96 pessoas, 22 pessoas se converteram. Das 22 pessoas que se converteram, 17 eu batizei. Naqueles dias, naquele primeiro, aquele pequeno prédio, a gente foi assim, durante a noite os jovens ficaram em pé, em volta da igreja aqui, porque não tinha lugar para a gente sentar aqui na igreja. Deus abençoou muito. E às vezes, alguma coisa aconteceu, que escondeu aquelas maravilhas do Senhor em nosso coração. E o que nós temos que fazer é pegar, resgatar aquelas maravilhas mais uma vez, porque eu vou dizer assim, é o mesmo Deus. Amém. Deixando Deus ser Deus. E quando a gente deixa Deus ser Deus, as possibilidades a gente nem pode contar. Eu me lembro em 88, e a gente teve as conferências missionárias em 88, o pastor Carlos Moraes chegou aqui, e de 87 e 88, eu falo assim, pessoas indo nas praças, o pastor Vanderlei, o Davi Macedo, o pastor Paulo, o pastor Armando, estas pessoas iam todos os sábados nas praças, com microfone, com caixa de som, pregando a palavra de Deus, pregando. E no domingo à noite, até pessoas de outras igrejas, eu estou dizendo assim, outras denominações de igrejas, chegaram aqui na igreja, trazendo pessoas não convertidas para a nossa igreja. E muitas pessoas se converteram. Pastor Armando, o irmão Benedito, ele, quantos anos ele tinha na época? 80 anos de idade, eu não sei, o irmão Benedito, lá de Altinópolis, né? Aí eles fizeram visita todo dia. Eu estava aqui no escritório, o pastor Armando era o assistente, e a gente trabalhando, e Deus estava abençoando muitas pessoas sendo convertidas. Deus fez milagres aqui nesta igreja. Mas eu garanto que até hoje, alguma coisa escondeu, e aquelas maravilhas ficam bloqueadas no fundo do nosso coração, e a gente pensa assim, mas não pode acontecer de novo. Sabe por que não pode? Porque a gente não está deixando Deus ser Deus. Não está deixando Deus ser Deus. Aí eu posso falar muitas coisas,
muitas coisas. Mas eu diria assim, você seria maravilhado do que Deus quer fazer através da sua vida. O que Deus quer fazer através da minha família, da sua família, desta igreja e nosso ministério. Eu penso em Davi, o rei Davi. Quando era menino, o pai dele disse: Davi, deixa as ovelhas, vai lá na guerra e vamos ver como seus irmãos estão fazendo na guerra. Vamos ver a guerra. E o Davi foi lá e ele ouviu esse gigante xingando Deus, não foi? Xingando o exército de Deus. E o Davi, ele decidiu: eu vou lutar contra ele. Quando a gente vê desenhos na televisão, e se a gente tem um desenho que fez de histórias bíblicas, coisas assim, sempre mostra Davi naquela época, sempre mostra ele assim, medroso, ansioso, coisa assim. Ele estava, não sei, mas não, Davi não é assim. Davi pegou aquela pedra, ele colocou aqui, e ele fez assim, e ele não estava com medo de jeito nenhum, porque ele confiava em Deus, porque ele já viu as maravilhas de Deus contra o urso, contra o leão, e aí ele disse: esse mesmo Deus que fez maravilhas naqueles dias, ele vai fazer um milagre hoje também, umas maravilhas agora. Aí pum, bateu na testa dele, e morreu o gigante. E Davi foi lá, pegou a espada, cortou a cabeça. Alguém sabe por que ele cortou a cabeça? Alguém sabe? É uma coisa teológica aqui. Ele queria a sua pedra de volta. Ele não queria deixar a sua pedra lá. Ele queria a sua pedra. Ele foi lá, cortou a cabeça. Ele foi lá, pegou a pedra, colocou aqui e foi embora. A Bíblia não fala isso, mas eu acho que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus fez maravilhas na vida de Davi. Mas vou falar assim: quantas pessoas assim aqui são ricos? Tem alguns ricos aqui hoje à noite. Eu sei que no Senhor nós somos ricos. Nós somos. Mas eu vou dizer assim: nós não somos ricos. E com Deus não há problema. Não há problema de jeito nenhum de fazer com os pobres ou com os ricos, com muito ou com pouco, com uma igreja grande ou uma igreja pequena. Quando eu tomei conta da igreja onde eu estou hoje, há 21 anos atrás, tinha 35 pessoas. Daquelas 35 pessoas, eu tenho mais ou menos hoje 150 por aí. E daqueles 150, eu só tenho 4 pessoas daquele 35. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não querem seguir Deus. Eu não mandei ninguém embora. Eu não briguei com ninguém para mandar eles embora. Não fiz isso. Não fiz nada assim. Mas quando a gente tem um alvo, uma visão, muitas pessoas não querem seguir a visão de Deus. Sabe o que Deus está procurando hoje? Ele está procurando uma pessoa como Davi. Veja bem o que eu vou falar. Não mal entende o que eu vou falar agora. Quando Davi, naquele dia, saiu da sua casa, ele nunca, veja bem, escuta, ele nunca imaginava que quando ele voltava para a cidade e para a sua casa, que ele seria um herói nacional. Nunca imaginava disso. Você está aqui pensando hoje, mas Deus não pode fazer isso através da minha vida. Ele pode. Amém. Não é que a gente esqueça o nosso nome lá nas coisas da cidade, pessoas falando do pastor Daniel, pessoas falando do pastor Paulo, pastor Bob, qualquer coisa. Não, não é assim. Não é assim. Não é uma coisa orgulhosa que eu estou falando. Mas quando a gente deixa Deus ser Deus, Ele vai fazer uma obra maravilhosa através da sua vida. Ele vai fazer isso. Deus está procurando uma pessoa. Escuta bem. Ele está procurando uma pessoa, uma família,
uma igreja pelo qual Ele possa fazer o impossível. Ele está procurando isso hoje. Ele quer fazer o impossível. Com o homem, este é impossível, mas com Deus nada é impossível. Deus está procurando alguém numa igreja, uma família, para que Ele possa fazer uma coisa maravilhosa, aquele impossível, através da vida daquela pessoa. A coisa triste é isso. Nós na igreja, os pastores, evangelistas, missionários, diretoria da igreja, nós só planejamos as coisas que nós podemos fazer sem Deus. Não é assim? Nós planejamos coisas que eu posso fazer sem Deus. Eu me lembro, em 88, a gente teve as conferências missionárias. A igreja estava muito animada mesmo. E eu coloquei um alvo desta igreja para missões naquele ano. Pastor Paulo, Pastor Armando, e eu posso encontrar muitas pessoas vieram para mim, dando risadas. E eles falaram assim: pastor, você não tem fé, você não acredita em Deus? Ué, eu dobrei o que aqui a gente já estava dando, estamos dobrando. Por que não tem fé? Mas a sua fé é pequena. E quando a gente levantou a oferta e os cartões, quase 4 vezes mais que a gente estava dando. Sabe o que Deus está fazendo? Ele quer que nós deixamos Ele ser Deus. Está vendo? Eu coloquei um alvo que eu sabia que a igreja podia alcançar. Eu não estava deixando Deus ser Deus, mas Deus provou alguma coisa diferente. Está vendo? Então Deus está procurando uma pessoa assim hoje à noite. A última coisa, eu vou terminar. Veja comigo, eu que eu marquei na Bíblia. Veja em Provérbios capítulo, se não me engano, capítulo 29 por aí, 28, 29, alguém me ajuda, em 29, Provérbios capítulo 29, mais uma vez, uma palavra aqui que é diferente que o inglês, mas essa aqui é uma coisa que eu quero que a gente saiba hoje à noite. Provérbios 29, versículo 18, não havendo profecia, ou a gente pode falar assim, não havendo visão, o povo se corrompe. Está vendo? Nós temos que ter uma visão. 1984, eu saí dos Estados Unidos, cheguei aqui no Brasil, depois de 4 anos de instituto lá, depois de 2 anos levantando dinheiro, sustento para chegar aqui. E neste tempo todo, e aí 1 ano em São Paulo estudando a língua. Sabe o que eu tinha na minha vida naquela época? Uma visão de que Deus podia fazer através dessa igreja, desse ministério que nem existia na época. Mas onde Deus queria que a gente fosse, eu sabia que Deus podia fazer uma coisa grande. E eu tinha que ter uma visão. E eu tinha uma visão. E eu vou falar assim, aquela visão que eu tinha, e não é uma coisa de pentecostalismo, não é assim, mas eu estou falando uma visão que Deus dá para a gente, no nosso coração. E quando eu cheguei aqui, sabe o que aconteceu? Aquela visão, aquele sonho aconteceu. E a coisa incrível, a gente chegou aqui no Brasil, dos Estados Unidos, falando das igrejas aqui, das pessoas aqui, olha o que Deus fez lá nos anos passados, veja o que Deus fez com as igrejas, e que Deus fez lá, Ele pode fazer aqui. A gente falou assim, a gente saiu daqui, voltou para lá, igrejas lá mortas, a igreja lá não fazendo nada, e a gente vai lá falando assim, o que Deus fez no Brasil, Ele pode fazer aqui. Ele que Ele está fazendo lá no Brasil, as maravilhas, Ele pode fazer aqui, mas as pessoas perdem a visão. Qual é a sua visão nesta noite? O seu sonho para esta igreja, para a sua igreja, para a sua vida? Vamos sonhar mais uma vez, nesta noite, aquele sonho que Deus nos dá. E quando a gente sonha as coisas que Deus quer,
vai acontecer aqui nesta igreja. Deixa Deus ser Deus. Todas as cabeças curvadas, olhos fechados, pastor Paulo chegando aqui na frente, não sei o que